e quero também expressar aqui algumas avaliações. A primeira delas é comemorar mais uma vez, e deveremos fazer isto milhares de vezes com o povo brasileiro, aquela que eu considero a maior conquista de toda a história do povo brasileiro em termos de implementação de políticas públicas para garantir direitos. A implementação do Sistema Único de Saúde, deputado Odorico. Um sistema público, universal, que deve perseguir o objetivo de atender a todos, em igualdade de condições, com dignidade e em todas as atividades necessárias para constituir um sistema de saúde digno, desde as atividades preventivas e educativas em saúde até as atividades de mais alta complexidade na busca da cura dos pacientes. Este SUS, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, está vivendo uma profunda crise neste momento, porque enfrenta uma das maiores crises, se não a maior crise sanitária do século, sendo governado por um governo que nega o SUS, que prejudica o SUS, um governo que nega a ciência, um governo que corta recursos fundamentais para a área de saúde. Por exemplo, nós temos hoje, 7 meses depois de iniciada a vacinação no Brasil, professor Gonçalo Vecina Neto, a quem cumprimento, 7 meses depois de iniciada a vacinação no Brasil, apenas 46 milhões de brasileiros conseguiram a vacinação plena. Nós que temos o objetivo de vacinar pelo menos 160 milhões de brasileiros, ou seja, menos de 1/3 do povo brasileiro, 7 meses depois de iniciada a vacinação, conseguiu o direito de uma vacinação plena. E isto tem responsáveis. Isto não é uma questão de sorte ou de azar. Aqui está o impacto mais duro do negacionismo e da irresponsabilidade de Bolsonaro como presidente deste país. Por isso eu concordo com todos que disseram que o desafio mais importante para o futuro da saúde pública brasileira é o impeachment de Bolsonaro. Aliás, esse é o desafio mais importante para recuperar a economia, para recuperar as políticas sociais, para recuperar a dignidade, a democracia, a pluralidade, um projeto de nação. Mas eu volto à saúde. Imaginem um governo que cortou de 2020 para 2021 em torno de 20 bilhões do orçamento de saúde. Um governo que, quando teve a oferta de comprar 70 milhões de doses da vacina Pfizer, se negou a fazer esta compra. Um governo que mandou cancelar a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Um governo que, ao entrar no COVAX Facility, que é o esforço global em busca de vacinas baratas, de forma democrática para o mundo inteiro, podia encomendar 50% das necessidades do país e encomendou apenas 10%. Isto é genocídio. Isto é irresponsabilidade. Isto é o que o SUS não pode tolerar. Nós temos que lutar, e eu quero concluir com isto, presidente Odorico, pedindo mais 1 minuto para concluir a Vossa Excelência. Nós temos que trabalhar para ampliar o orçamento da saúde pública brasileira. O SUS é um sistema absolutamente eficiente, qualificado. É ele, o Sistema Único de Saúde, que pode estar resolvendo e poderá resolver muito mais problemas dos brasileiros. O SUS garante a saúde universal de todo o nosso povo, mas ele precisa de um financiamento digno. E o Brasil tem de onde retirar este financiamento. O Brasil precisa ter a coragem de introduzir, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, de retomar o imposto sobre lucros e dividendos dos grandes investimentos que são feitos no país,
para garantir, no mínimo, 20 bilhões a mais no orçamento anual do SUS. Porque o grande problema e o grande gargalo do SUS não é técnico, não é o esforço e a dedicação dos milhares, milhões de profissionais que atuam nele. O problema do SUS é a asfixia financeira determinada pelo fundamentalismo liberal. Nós temos que defender o nosso direito à política pública. Nós temos que saber quem vai salvar a vida de milhões de brasileiros é o SUS, presidente Odorico. Aqueles que têm dinheiro para pagar pelo seu atendimento de saúde é um grupo muito pequeno de brasileiros. E que o façam no mercado privado, se quiserem. Mas eu estou nesse parlamento para lutar e trabalhar para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à sua garantia de saúde. Parabéns a todos que contribuíram aqui. E vamos continuar lutando por novas conquistas para virar esta página tão triste da história do nosso país, que está sendo determinada por um dos governos que entrará na história, provavelmente, como o governo mais incompetente e que mais prejudicou o SUS na história do nosso país. O Brasil é maior que Bolsonaro. A democracia brasileira pode derrotar Bolsonaro. E o SUS vai sobreviver aos desmandos de Bolsonaro e sairá mais forte no futuro próximo.